Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Índio Estradeiro. Dicas e informações para quem é apaixonado por duas rodas. Acessem o nosso canal no YouTube. Aqui você vai assistir conteúdos sobre estrada, motoclubes, tudo da cena biker. Canal Índio Estradeiro. Paixão por estrada. E aí, meus amigos, como é que estamos? Tudo bem? Gente, me encontro aqui na cidade de Cabo Frio, na oficina de um dos homens que ajudou a construir a nossa história, de um dos homens que foi a nossa história biker, né? Colete, né? Eu sempre digo que eu sou da segunda geração, né? Sou dos fim dos anos 80. E a gente que viveu toda essa cena e conviveu e conheceu essas figuras, mesmo ao longe, e de alguma forma a história que eles vinham construindo já, a gente tem que ter um compromisso para poder apresentar a história do Brasil, a história das duas rodas, da nossa filosofia no Brasil. Eu falo não de quem dirige moto, mas da filosofia biker, como ela foi construída. Então a gente tem que ter muita seriedade para poder apresentar esses veteranos, esses homens que construíram, porque eles são os nossos baluartes. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do grande Cadáver, um cearense de Fortaleza, que veio para o Rio de Janeiro e também construiu a sua história em São Paulo, fundando um dos grandes clubes do nosso cenário, os Lobos. Eu vou deixar ele contar um pouco dessa história. Grande irmão Cadáver, grande irmão, história viva do nosso motociclismo tupiniquim. Mano, velho, eu queria que tu contasse um pouco como é que tu começou nas duas rodas. Tu tinha alguém na família? Como é que foi a tua história? Tu lá no Nordeste, porque o Nordeste e o Norte, o motociclismo só chegou nos anos 2000, de gato, né? Da nossa filosofia. Como é que tu começou no motociclismo? Como é que tu começou nesse mundo das Harley? Conta aí pra mim, conta pra nós. Bom, vamos lá. Então, eu acho o seguinte, eu acho que lá no Nordeste sempre teve o motociclismo, sempre teve motocicletas, não tão forte quanto o Sul, o Sudeste, né? Sudeste, sul do país, Curitiba sempre foi um lugar muito mais desenvolvido, mais rico, Rio de Janeiro, São Paulo, capital do Brasil, vamos botar assim. Mas o Nordeste sempre teve tradições em motocicletas, motos antigas no começo, tinha muita Stripe, PSA, tinha muita, Mercedes, e muita Harley Davidson antiga tinha lá. Muita Harley Davidson da época, Flathead, Panhead, tinha demais. O Nordeste inteiro, Fortaleza mesmo tinha muita coisa. E eu acho que desde o tempo que eu me entendo por gente, eu sempre fui um cara muito ligado em moto, sempre fui ligado em duas rodas. Não trago de tradição de família, porque não tenho, meu pai trabalhava numa empresa do Estado, e empresa que fazia rodovias, e assim, meu pai nunca teve, não conheço ninguém da minha família. Eu sempre fui ligado, não sei se trago isso, como trago isso, sei que eu sempre fui muito aficionado por coisa de duas rodas. Qual foi a tua primeira moto aí? Mecânica, eu sempre gostei muito de mecânica. A minha primeira moto é um caso muito particular. A primeira motocicleta que eu tive, hoje eu estou com 64 anos de idade. Então, eu tinha 14 anos de idade quando eu tive a minha primeira motocicleta. Era uma Monarch Java, 150 cilindradas, um motorzinho 2 tempos da Java,
que era vendida pela Monarch. Tinha um lance entre a Java, que era uma empresa da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, e com a... não sei por que vinha Monarch, Java, até hoje nunca entendi isso. Bom, mas eu tinha uma 150 cilindradas, eu adquiri essa motocicleta em uma situação muito... Eu tinha 14 anos de idade, meu irmão. 14 anos de idade, uma coisa de louco assim. Eu nunca esqueci isso. Eu peguei... Eu conheci o cara que tinha essa motocicleta, já era uma shopper, por incrível que pareça. E esse cara apareceu na rua que eu morava, em Fortaleza. Isso tinha 14 anos de idade, estamos falando na década de meados de 75. 75, 76, eu acho. Em 74. Década de 70. Década de 70. Meado da década de 70. E me diz uma coisa, tu como jovem, né, pelo que eu sei, tu era um estudante de mecânica, e como é que aconteceu a mecânica e a Harley na tua vida? Assim, eu acho que todo garoto da minha época que gostava de motocicletas, e nessa época, como você falou, o Nordeste era meio fraco, não, naquela época tinham essas máquinas japonesas importadas. Foi antes em 76 que foi proibida, né? 76 foi proibida a importação de motos, acho que 76 ou 78, não sei, que o governo fechou isso. Mas tinha os caras, aí nego importava, nego contrabandeava, tinha as motos grandes, tinha aquelas Kawasaki KZ1000, tinha uma da Yamaha 3 cilindros, que era uma máquina muito forte, muito boa, tinha os caras tinham. Mas assim, eu não gostava muito, sempre gostei das motos antigas, as motos mais tradicionais. E a Harley era aquela coisa, era aquele vírus que você queria ser contaminado com aquilo. Aquela lenda, né? Aquela mística já, né? E nesse meio tempo, meu irmão, Para aí, tu já tinha a HD? Como é que surgiu o HD na tua vida? Então, eu tinha essa motocicleta, essa Java, e nos reuníamos todo sábado, íamos para a tal da Praça do Ferreira, que era uma praça tradicional, sei lá, em Fortaleza. Só para não te tirar da tua linha de pensamento aí, eu quando falo que era o motociclismo não tinha, era clubismo da nossa linha, na Norte e Nordeste. Mas tu, garoto, apaixonado, tu criou um clube lá, coisa de garoto, né? De apaixonado, de fã. Não precisa dizer que clube mas tu chegou a criar um clube, né? Sim, fiz um clube, eu sempre fui esse negócio, tudo que se diz respeito à motocicleta, eu comprava revistas, essa coisa toda, como qualquer garoto apaixonado. Isso com 14 anos de idade, né? 14, 15 anos de idade, como eu já falei. E eu tinha uma revista Cruzeiro que saiu uma reportagem de um clube falando da história dele, um clube americano, não preciso citar nome, mas todo mundo sabe qual é. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu tinha aquilo como minha meta e pintei 6 jaquetas com aquele escudo daquele clube. Na minha infantilidade era uma coisa normal, eu queria ter aquilo. E nos reunimos, eu, um primo meu e mais 4 amigos que tinham moto nesse tempo, tudo garoto, 16, 17 anos, 12 anos. E iam todo sábado, todo mundo ia para essa Praça do Ferreira, onde tinha o lado que tinha os hippies, tinha o lado do cinema, que ficava as patricinhas, tinha a parte que ficava as lanchonetes, tinha a parte que ficava as meninas de vida difícil, e tinha a parte que ficavam os meninos alegres. É uma praça muito diversificada, vamos dizer assim. E tinha o lado que ficava o pessoal de moto, reunia a galera de moto. Íamos para lá todo sábado, essa era a nossa batida. Mas eu não tinha ainda a Harley Davidson. Depois passou um tempo, eu conheci um senhor que foi o meu mentor. Isso eu já estava fazendo escola técnica de mecânica. Não terminei o curso, para variar, né? Por garoto naquela época. Era difícil, assim,
a coisa certa, a motocicleta era mais forte. Mas eu sempre adorei mecânica e fazia porque eu amo a mecânica. Aprendi muita coisa na escola técnica de mecânica. E conheci um senhor que era o papa das motos antigas. O cara tinha um galpãozinho que ele tinha mais ou menos uma média de 25, 15, 20, 25 motocicletas lá. O nome dele era Seu Eliseu. E eu comecei, já era um senhor na época, um senhor de idade, já de bastante idade, e ele tinha um problema de visão, ele enxergava muito pouco, ele tinha problema de cataratas e essas coisas todas. E eu comecei a ajudá-lo para aprender. Nesse tempo que eu comprei dele uma Triumph, uma Speed Twin 500 cilindrada 1949. Foi uma moto que eu vi, que dava pro meu bolso, ele facilitou, trabalhava com ele. Comprei essa moto, montei, reformei, botei para andar e andava. Era a moto que eu tinha para ir para o colégio, para ir para o curso, que eu transferi para a noite para poder trabalhar o dia com ele, que eu queria aprender mecânica de motocicleta. E esse cara era o cara, sabia tudo, aqueles mecânicos antigos que tinham a manha de ajustagem, não tinha retífica naquela época. Não era hoje você levar um eixo, um comando para uma retífica, os caras encherem com metal duro, metal patente, não sei o que, retificar na pedra, isso era feito na lixa, na mão. Anéis de segmento mandava fazer, e essa coisa toda. Outros tempos. Pistão, você deixava o pistão 6 meses no sol, para ele pegar têmpera, para ele, o pistão era fundido, para ele se tornar um pistão forjado. Na época a ideia era essa, para não colar e acabar com a dilatação dele, você esquentava com maçarico, esfriava, estava esfriado. Aquele negócio tinha essas manhas, esses caras passaram, e ele começou a me passar todos esses ensinamentos dele. E para mim era tudo para mim, era aquele homem com todo o conhecimento dele, e eu me dediquei 100% àquilo. Minha vida de garoto, até eu me alistar no exército, com 18 anos, fiquei de 14 até os 18 anos colado com esse homem direto. Foi quando eu aprendi tudo, trabalhava com ele, ia lá, chegava, saía às 5 da tarde, comprei essa Triumph para facilitar a minha vida, mas a meta era ter uma Harley Davidson. Um dia eu cheguei na oficina lá para trabalhar, a gente botava as motos para fora, era um galpãozinho, e tinha uma média de umas 15 motocicletas. Naquela época não se chamava motocicleta, chamava máquina. Ele chegava para mim e falava: vamos pôr as máquinas para fora, hoje vamos trabalhar nessa e nessa aqui, você nessa e eu naquela. Quando cheguei que abriu o portão do galpão, vi que tinha uma motocicleta coberta com uma lona. Eu comecei a pôr as motocicletas para fora, ele falou para mim: não tira essa motocicleta, deixa ela aí, não tira essa máquina, deixa essa máquina aí. Eu fiquei o dia inteiro até 5 horas da tarde, curioso com aquilo. Quando terminou o expediente nosso que a gente fazia, ele também tinha as limitações dele, né? A gente foi que ia guardar as motocicletas, ele falou: agora vamos lá para você tira a lona que está cobrindo essa máquina. Aí quando eu tirei, meu irmão, vocês não têm ideia, né? Era uma Harley Davidson 1952, se eu não me engano. Coração disparou, né? Não é 52, era uma Flathead, não lembro, acho que 42, eu acho. Meu irmão, toda original, tudo que tem de original na época, que é a moto, tudo original. Coração pela boca. Eu vi aquilo ali. Ele olhou pra mim com a cara assim, bem simpática, falou, viu meu olho brilhando, falou: você gostou? Eu falei: nossa, senhor Eliseu, de quem é essa motocicleta? Ele perguntou: manda ver, você gostou dela? Eu falei: claro, quem é o dono dessa máquina? É você, é sua. E me deu essa motocicleta, né? Me deu essa motocicleta. Tu fazia por merecer também, né? Então, cara, eu fui um cara que eu já montei e dei 5 Harley Davidson para 5 amigos meus. Show de bola. 5 pessoas já ganharam, eu já dei 5. Dentre elas,
3 flatheads, uma panhead e uma front shovel. Já dei. Hoje seria mais de... Vamos botar uma moto, cada moto dessa aí, a 120 mil reais, que é que os caras estão vendendo. Mais ou menos. 120, 140 mil reais, aí você calcula. Mas assim, eu nunca me importei muito com dinheiro. As pessoas que me conhecem sabem como é que eu sou. Tanto eu nunca pleitei riqueza, nem ganância, nunca tive nada. Nunca, cara, eu sou de uma escola que você tem que se ajudar. Hoje são outros tempos. Eu não condeno essa juventude de hoje, desculpa, porque quando eu começo a falar, eu falo pra caralho. Claro, mas é isso aí, tem que falar. Fala mesmo. É que eu me lembro que antigamente, quando se fazia junções já pelos fins dos anos 80, 90, quando o pessoal começou a ser realmente aqueles de rally, muitas vezes os negros davam as peças, davam a moto pelo prazer de ver o outro botar a moto a andar. Não existia celular, não existia nada, você sabia das coisas pela boca dos outros, como aconteceu. Várias coisas aconteceram na minha vida, assim, pessoas que eu conheci, eu ouvi falar que existia um fulano. Aí quando você queria saber quem era, aí quando tinha um fulano que, o fulano precisa de uma bomba de óleo, que você mandava para esse fulano, você ia no correio, mandava para esse cara, sem nunca nem ter visto o cara, você queria resolver um problema. Era uma outra irmandade. A irmandade nasceu assim. Não rolava grana, não tinha grana na parada. Camarada, quando saiu do exército, fundou uma oficina de Harley, né, em Fortaleza, né, especializada em Harley. Conta essa história aí. Essa minha oficina, assim, quando eu vou sair do exército, eu vi, para você ter uma ideia, quando eu entrei no exército foi em 78, 79, e aí que eu saí do exército, eu servi aqui no Rio de Janeiro, eu servi aqui no HCE, eu vim transferido para cá. Ah, tu era de Fortaleza e transferido para cá. Eu fiquei aqui, eu fiquei 10 meses aqui no HCE, lá. Por isso a tua ligação com o Rio de Janeiro começou aí, então? Foi, eu vim para cá. E aqui eu conheci... Um minuto, mas por tua vontade? Não, o exército me mandou para cá. O exército mandou, entendi. Eu tive que vir parar aqui no Rio de Janeiro. Então... E fiquei aqui, eu morava lá no hospital... 78 isso, 78. 78, 79, eu não lembro bem. Tá. Nessa época, eu ia muito à praia, o domingo que eu morava lá, morava lá no HCE, e então todo final de semana eu saía e eu ia muito ali no Arpoador, tinha o ponto final do ônibus, era colado com a parede lá do hospital, e ali se reunia, e ali era a área. Então eu ia sempre ali pro Arpoador. Você reunia os balaios. Ficava no Arpoador, e era aberto ainda, você entrava, tinha a pedra ali, tinha aquela parada toda, era um ponto todo mundo encontrava. Numa dessas eu conheci o Blint Bob, tá? Dos balaios, e eu já tinha uma Harley Davidson, eu já tinha uma outra Harley Davidson, tinha um outro amigo que era um gaúcho, conterrâneo teu, o motor dele ele tinha derrapado com a moto, tinha batido no meio fio, tinha quebrado o bloco do motor. Eu acho que o bloco do motor, da caixa, eu não lembro bem o que era. E nessa que eu tava aqui, eu conversei com o Blint Bob garoto, né, o Blint Bob já cascudo, olhei, fiquei conversando com ele, o cara meio daquela, quando eu falei que tinha Harley, não sei o que, a história já mudou, falei de onde era, o que tinha, e ele me indicou o Mister aqui no Rio, para eu procurar o Mister em Olaria. Nunca tinha ouvido falar no Mister, mas o tempo meu já estava quase no final para eu voltar para a minha matriz, para o 23º Batalhão, Caçadores e 3BC, lá em Fortaleza, para eu poder dar baixa do exército. Voltei, dei baixa, não consegui achar um Mister aqui e montei minha primeira oficina. Minha mãe me ajudou a montar a minha primeira oficina, alugou um prédio que a minha oficina chamava Easy Riders Motorcycles. Easy Rider, do filme Peguei isso todo garoto, que é o Easy Rider. Botei o nome de Rider. É a grande inspiração da época. Aí já tinha
já tinha minha moto, trabalhava, o seu Eliseu me ajudava muito, sempre até o final. Infelizmente eu não estava presente quando ele faleceu, já estava morando para cá. E minha vida foi sempre assim. E nesse meio tempo, meu irmão, eu tinha oficina, o filho do seu Eliseu, a gente ia todo sábado a galera que tinha Harley, tinha moto antiga, ia lá para minha oficina. E como toda oficina que se preza, ela está sempre do lado de um barzinho. Porque uma oficina tem um barzinho, ela não funciona. Para tomar a cervejinha que ninguém é de ferro. Exato. Sábado à tarde, depois do meio-dia, tem que tomar uma cervejinha. E a turma ia para lá. Chegava 1h da tarde, não sei o quê. Numa dessas, pra você ter uma ideia como era a coisa naquele tempo. Isso já estamos falando... Início dos anos 80. Início dos anos 80 já. Eu ouvia falar em um cara, um alemão de Brasília, que trabalhava com Harley Davidson também, que tinha Harley. Aí, esse cara chegou, o nome dele era Marcelo, filho do seu Eliseu. Foi lá tomar cerveja com a gente, não sei o que. Aí ele falou um caso interessante. Ele falou, cara, eu tava vindo pra cá, pulou um gringo na minha frente, quase entrou dentro. Ele tinha uma Shovel Red toda original, vermelha, toda, com aquele morcegão. A moto do cara na época era zerada. Ele falou, o cara só faltou entrar dentro do escapamento da minha moto, meu irmão. Eu falei, porra, é mesmo? O cara falou isso. Eu falei, mas tu fala alemão? Desde quando? Ele falou, não, o cara fala português, meio enrolado, mas fala português. O cara mora aqui no Brasil. Eu já tinha escutado falar do Helmut, só que o Helmut não era alemão, era austríaco. Era o Helmut. Sim, o Helmut dos Carcará. Dos Carcará. Aí eu falei, mano, esse cara é um cara assim. Ele falou, tu encontrou com o cara onde? Na rua tal, onde era perto do Mercado Central, e tinha vários hotéis, aqueles hotéisinhos baratos, pessoas que iam fazer compra no Mercado Central. Uma pergunta, nessa época o Helmut já era Carcará? Já. Então já é depois de 82. Já. Aí o Helmut, eu procurei em todos os hotéis, achei o hotel que ele estava hospedado, estava ele e um amigo dele, o grande Walter. O Walter. Walter, que é um grande irmão. Aí o Helmut, eu deixei um bilhete pro Helmut e o dinheiro do táxi. Falei pra dona do hotel, quando esse cara chegar, a senhora dá esse endereço aqui para esse cara e pede para ele ir lá que eu estou esperando ele. Eu tinha absoluta certeza que ele ia. Dito e feito, deu umas 5h da tarde, parou um táxi e quando virou a esquina, eu tinha uma esquininha assim, estava ali no barzinho, oficina do lado, as motos paradas, ele já viu, olhou para mim assim, menino, é você? Falei, você é o Helmut, a gente se abraçou, cara, parecia que a gente se conhecia há 30 anos que não se via. Mas assim, já... A mesma linguagem. E ele e o Walter já estavam de passagem, o Helmut com passagem para voltar para Brasília, com o Walter, e o Walter de Brasília ia voltar para a Áustria. Mano, os caras moravam num sítio, em Messejana, que é um bairro lá perto. Os caras ficaram 30 dias na minha casa. Ficaram 30 dias, velho. Formando aquele elo. Aí formou uma idade. Aí uma troca de informação. Nessa eu já tinha nada mais, nada menos do que uma Knuckle Red 1200. A famosa Chicago. Eu tinha comprado. Essa Chicago tu tem até hoje, não? Não, essa Chicago eu vendi na época que eu vi. A Chicago era uma moto muito procurada, né? Muito desejada. Ela é a moto mais cobiçada que tem. A Panhead é a mais tradicional por causa do filme, mas a Knuckle Red é a moto. Atualmente tem a 1000 e a 1200. A minha era uma 1200, 74 polegadas. E nessa, meu irmão, a gente, depois que o Helmut foi, tinha o Joaquim. Aí tinha o Joaquim, morava em Fortaleza nessa época, o Joaquim tinha uma Panhead 54 e tinha um outro cara que tinha uma outra Chicago também. O Joaquim... O Zé. É o Zé, né? Não, o Joaquim, que é de São Paulo, mas ele morava lá em Fortaleza. Sim, nessa época ele morava... Vocês ainda moravam em Fortaleza, né? Fortaleza. Foi quando a gente resolveu fazer uma visita aos Carcarás.
Aí saímos, o Joaquim tem muita foto, eu vou achar essas fotos e vou mandar para você. Tá ótimo. E aí fomos fazer uma visita aos Carcarás, para conhecer a parada dos Carcarás. Chegamos, eu fui com a minha moto, que era uma Chopper, vocês vão ver foto dela, com essa Nuclear Red, essa Chopper. Tinha um outro amigo que tinha outra Nuclear também, toda original, o Zé Piguelão, e o Joaquim com a Panhead 54. Viajamos para Brasília. Rabo duro, né, Rabo duro. Rabo duro. Viajamos para Brasília. O dínamo não funcionava, trocava de bateria com o outro que funcionava, era aquela coisa de sempre. A gente andava com a oficina amarrada atrás da Sim, moto. naquela época era assim. Era quase 100 kg de ferramenta, peça, essas coisas todas. Tinha que se virar nos 30 para a moto. Saía, chegava e voltava. Nunca ficamos na estrada. E chegamos a Brasília, visitamos e começamos a viajar de moto. Todo ano eu e o Joaquim, a gente viajava. O Joaquim é meu amigo, meu padrinho do meu filho, do Eric, Eric Psycho, pra você ter uma ideia. E é irmão do Guilherme, que é pai da Ana Luísa, que é a esposa do Eric, meu filho. Família então, direto. Teve essa parada, a gente tem uma ligação de família. A gente se conhece há mais de 40 anos. Muita história então, também escrita com o pneu da frente da motocicleta. E nesse meio tempo, o Joaquim voltou, tinha uma empresa de fibra de vidro lá em Fortaleza, trabalhava com fibra de vidro. Eu tinha oficina e nesse tempo a gente conheceu, aí eu fui embora para São Paulo, fui embora para Bragança Paulista. O Joaquim já estava em São Paulo também, né? Era, o Joaquim tinha, não, eu acho que eu saí primeiro. Saiu primeiro? Ficou. Aí eu fui morar em Bragança Paulista. Fiquei lá em Bragança Paulista 2, 3 anos, não sei quantos anos. Como era pertinho de São Paulo, eu estava sempre em São Paulo ali. E trabalhando, eu montei minha oficina com o grande irmão falecido, o Dudu, o Eduardo Lafarino, o Dudu, que é o pai do Calil, que hoje faz a frente Springer de qualidade que vende para o Brasil. Em memória, né? Ele é em memória, né? Um grande irmão. É um grande irmão que eu tive, não, que eu tenho. É um cara que está sempre presente na minha vida. E um cara que me ensinou muito. Ele era um grande artista em metal e em pintura. Aí montamos, alugamos um galpão em Bragança Paulista, eu fazia mecânica, ele fazia pintura e adaptações. E nesse meio tempo surgiu, a gente conheceu o Chacal, o Joaquim esteve lá, foi me visitar e falou que ia voltar a morar em São Paulo. E nesse tempo aí começou a rolar essa parada. O Eric já era nascido e... Inclusive tu casou com uma gaúcha, né? Agora, meu segundo casamento. Seu segundo casamento. Aí montamos o primeiro, aí idealizamos de fazer um primeiro evento de Harley Davidson em Porto Seguro. Isso vocês foram os organizadores. 89, para chegar nos Lobos daí. Tá. Fizemos esse primeiro encontro, foi de 89 ou 90, foi a primeira semana Harley Davidson. Depois fizemos no ano seguinte, em 91, fizemos a segunda semana Harley Davidson. Tá, e dentro dessa semana aí da Harley Davidson teve uma história chamada A Resistência. Foi. Então conta aí, o que era essa resistência? Nesse segundo ano, já eu, o Joaquim e o Guilherme já estávamos com a ideia de fundar um clube. De motocicleta, não sei o que, queríamos fundar o nosso clube, não sei o que, e nada melhor para fazer a grande festa de nascimento do filho, fazer nessa segunda semana Harley Davidson em Porto Seguro. E só que não deu certo. Já houve briga, porque já chegou um elemento que é um grande irmão que eu tenho, vou falar nomes para não tumultuar a história, não tem nada de intriga nem nada. Mas já chegou com o escudo tatuado e o clube ainda não tinha nem nascido, estava tudo no papel para a gente ser homenageado pelos outros clubes, nascer, ser apadrinhado, da forma aquela correta. História toda da forma correta. O cara chegou com
uma carroça na frente, aí deu uma confusão, deu briga e desistimos. O clube ia se chamar Ratos do Asfalto. Terminou que voltamos de Porto Seguro, ficamos uma semana depois do evento, ainda ficamos uma semana, e os caras que ficaram foi eu, o Helmut, o Joaquim, o Guilherme, são irmãos, Joaquim e o Guilherme, e tarará, e desistimos de fazer o clube, e daí ficou batizado, tava o Ricardinho, o Ricardo Capistrano, do Cabeça de Ferro, o outro rapaz, pessoal dos balaios, o Sami, o Guto, o Tio Mister, não sei o que, fez coisa e tal. E de lá de Porto Seguro eu vim para o Rio de Janeiro, porque a moto do Sami tava ruim do motor e ele precisava de alguém para fazer o motor. Me dá só uma pausinha aí que eu quero te perguntar uma curiosidade. O Sami, quando fez o bate-papo, ele contou que na volta de Porto Seguro, ele encontrou um irmão empenhado no meio do caminho que teve que tirar a roda e carregar a roda da moto no sidecar dele para poder chegar no Rio de Janeiro. E esse irmão chamava-se Cadáver. És tu, conta essa história aí. Não,